Agora é revisão de conteúdos, agora é revisão de conteúdos da nossa unidade 1, da nossa unidade 1. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Yeah! Pois é, né? Nessa alegria toda aí nós vamos revisar os conteúdos, porque agora vem uma coisa mais firme, mais séria. Você vai se preparar para a avaliação, né? Então aí, como tem vários conteúdos, nós vamos correr logo lá para a nossa tela, vamos correr logo aí para a gente começar a ver cada um deles, né? Eu vou colocar aqui meu violão aqui no suporte dele aqui, né? E aí a gente já começa aí com tudo, né? Então, aqui o professor Alexandre Lacerda com vocês. Olha só o que a gente vai revisar. Vamos rever aí essa questão da... Vamos rever essa questão da pintura histórica, né? Vamos ver também as vanguardas, né? Europeias, as duas aulas que a gente viu sobre isso aí, e vamos ver também arte indígena, arte contemporânea. Vamos dar uma pincelada boa aí, né, gente? Então, vamos começar aqui. Com a pintura histórica, aí você vê de cara aí esse quadro aí magnífico do Eugène Delacroix, né? A liberdade guiando o povo. E aí vamos ver aí. A pintura histórica, né, é uma pintura em que os artistas que estão imersos na sociedade, estão dentro da sociedade, né? Então, e eles são marcados, eles sentem, sofrem ou se alegram com os acontecimentos históricos que estão acontecendo à sua volta. Então, por esse idealismo ou por estar sendo pagos para este fim, para esta finalidade, o artista se imbui, né, se enche de toda essa vontade, de toda essa motivação, né, para fazer quadros como esse aqui que a gente está vendo aqui, onde um estudo para a sagração de Dom Pedro em 1822, feita pelo Jean Baptiste Debret. O Debret a gente já falou muito nele, né? O Debret é um pintor que veio naquela caravana, né, acadêmica, na missão artística francesa. E quando ele chegou aqui, ele e um grupo de artistas, de amigos, cada um numa arte diferente, né, eles começaram a transformar aqui o cenário. Então, essa versão final, isso aqui é um estudo ainda, tá? A versão final da coroação de Dom Pedro I estão no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Mas já esse estudo aí, a gente já vê a riqueza, o luxo, né, toda, já dá para a gente ter uma ideia muito boa dessa pintura aí histórica, né? A pintura histórica, então, é um gênero artístico que se destaca por retratar eventos significativos da história, seja um evento político, ou religioso, ou mitológico, ou cultural, alguma lenda, né? Então, esse tipo de pintura tem como objetivo não apenas documentar, quer dizer, tem como objetivo documentar e também transmitir mensagens de grande valor simbólico e moral. Alguma coisa que o rei queria transmitir à nação, né? Alguma coisa aí que era de grande importância para a nação, era usado uma transmissão desse tipo, né? As pinturas históricas são sempre de grande escala e incorporam uma narrativa detalhada, muitas vezes utilizando uma composição dramática para enfatizar a importância do evento retratado. Tá vendo? Como, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a primeira missa
que aconteceu no Brasil, né? Então, os portugueses eram essencialmente católicos, né, e trouxeram essa religião para o Brasil, para o nosso país naquele tempo, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos ver aqui uma outra aula aí, vamos revisar aqui, a aula sobre as vanguardas europeias, né? A gente falou que a vanguarda é aquela obra de arte que um grupo de artistas começa a fazer diferente, e aí surge uma nova tendência, né? Um novo tipo de, uma nova maneira de fazer, às vezes criticando a anterior. E aí vamos logo ver aqui para a gente já ter uma ideia definida, né? Começando aqui com o impressionismo, né? Que o artista ele começou a pintar, a desenhar a impressão que ele estava tendo com os objetos que ele estava vendo diante da mudança da cor do sol. Conforme o dia ia passando, ele ia registrando, retratando suas impressões. E quando um artista resolveu mostrar os seus trabalhos, teve aí um crítico que falou que usou exatamente essa expressão, né? Parecia apenas uma impressão, e aliás a obra de arte mais marcante se chamava Impressão ao Pôr do Sol. Então, os artistas desse movimento aí não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia, né? Não querem fazer aquela pintura totalmente realista. Então, eles começam a investir em pinceladas mais soltas, menos compromissadas em fazer uma reprodução exata do que eles estavam vendo, né? Então, tinham quadros assim que estavam meio embaçados algumas coisas, né? Então, o movimento seguinte, o pós-impressionismo, se refere à obra de vários artistas que começaram a trabalhar em tendências diferentes, logo depois do início do impressionismo. Então, temos aqui o Paul Cézanne, né? E tem também o Jorge, cada um deles foi com uma ideia diferente, tá? O Jorge Pierre Seurat e o Vincent, famosíssimo até hoje, o Vincent van Gogh. E o Paul, Paul, gente, o nome do cara não tem senhor aqui, é Paul Gauguin, tá? O Paul Gauguin esteve aqui no Brasil e quando ele olhou para a Baía de Guanabara, ele disse que parecia uma boca banguela. Olha só que coisa interessante, né? E tem o pontilhismo aqui do Jorge Seurat, cada um deles tem sua característica, né? O Van Gogh fez uma noite estrelada aí com cada estrela que parecia uma rosa gigante, né? Então, o expressionismo já é outra visão. O artista não controlava racionalmente sua expressão. Então, ele representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior. Então, o que ele estava sentindo, ele, naquele momento, né, resultado da sua agitação, né, da sua vivência, ele botava para fora na pintura, tá bom? Então, vamos ver aí um outro expressionismo, que é o expressionismo abstrato. A palavra abstrato vem de abstração, vem de pensamento, vem de coisas que está assim muito dentro dos sonhos, né, da pessoa. Então, ele se inspirou muito no surrealismo. Quer dizer, o surrealismo já é uma tendência que fala de coisas que estão além da realidade, né? E aí, o abstracionismo, o expressionismo abstrato, ele tem uma pegada desse tipo aí, tá? Então, são obras com base nas ideias do famosíssimo Carl Jung e o Sigmund Freud. Foram os primeiros a começar a estudar essa questão da memória inconsciente, a questão do mito, a questão onírica. Essa palavra significa que tem a ver com onírico, quer dizer relativo a sonhos, aos sonhos da pessoa. Então, ganhou força na segunda metade da década de 1940. Enfatizava, né, realçava a capacidade expressiva das pinceladas. Então, um exemplo, tem uma obra aí
a obra Mulher. Ok? É só pesquisar, estudar aí. Aí a gente vai para uma outra vertente, né? Uma outra corrente, outras vanguardas, né? Novos artistas com novas ideias. Então você tem aqui um mapinha aqui onde vai mostrando aqui. Primeiro de tudo, a gente falou ainda há pouco sobre ele, o surrealismo, que é aquilo que está além do real. São obras que falam, que mostram coisas, né? Totalmente fora da realidade, né? Como a gente está vendo aqui, ó, essa obra aqui do Salvador Dalí, né? Aí vem, ó, de 1924 já, tá? Aí vem o dadaísmo, que o dadaísmo era a negação de tudo, né? Os artistas todos revoltados porque estava tendo uma guerra e não tinha nenhuma visão de perspectiva de futuro, de que fosse acabar aquela guerra, aquela matança sem sentido, né? Aquele barbarismo, aquela coisa terrível de morte sem justificativa nenhuma. E, aliás, a morte de uma pessoa por outra pessoa não é justificável. E o dadaísmo, então, se relaciona ao fim da estética, da preocupação com a estética, a desvinculação da produção artística com aquilo que até então se entendia como arte. Então, se passaram a discutir, será que isso aí é arte? Será arte? Olha, sei não, isso não é arte, não existe arte. Então, era essa a ideia aí dos dadaístas, né? A filosofia focada na velocidade e no ritmo acelerado da vida contemporânea é esse movimento aqui, ó, representado por essa escultura aí, não é? Numa postura de quem está correndo, andando, que é o futurismo, tá? Aí vem também o cubismo, né, que a gente está representando ele aqui por esse quadro famoso, aí tem muitos outros famosos aí do Picasso, né? Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas da Rua Avignon, onde ele utiliza o recurso de colocar essas máscaras, em algumas delas, em vez do rosto, colocaram as máscaras que ele viu na África, né? que ele soube, né? Tomou conhecimento da África. Aí vem também aqui o fauvismo, né? Onde é a grande liberdade de expressão das emoções dos artistas e nenhuma preocupação em usar uma técnica específica, né? Então, temos aqui a Madame Matisse, né? Onde ele fez... ele usou a própria esposa como modelo aí, né? E fez esse quadro aí onde ele divide as cores, né? E aqui, temos aqui uma brincadeira feita aqui com a Moninha. Eu sou apaixonado, assim, entre aspas, né? Pela Mona Lisa, por essa obra de arte aí. Realmente eu tenho uma relação, assim, muito chegada, sabe? Sou muito chegado aqui com a Moninha. Então, já chamo ela de Moninha. Então, vamos aqui para a arte indígena, né? A arte indígena, com aquela música que eu toquei para vocês, né? Falando de todas as etnias, né? Então, vamos ver aqui. A arte indígena na Amazônia é uma expressão rica e ancestral. Tem uma preocupação com a ancestralidade. Aqueles que já viveram, aqueles que vieram antes. Profundamente conectada à vida cotidiana. Então, no dia a dia, eles procuram estar sempre passando os valores ancestrais, os valores dos mais antigos, né? Passando os valores espirituais e a relação com a natureza. Tá? Desde tempos que a gente nem tem ideia, né, que vem acontecendo, né? As comunidades indígenas da região criam artefatos como cerâmicas, pinturas corporais, grafismos e esculturas, utilizando materiais naturais como argila, madeira, fibras vegetais e pigmentos extraídos das plantas. Olha só, pinturas em cavernas também existem, né? Estão sendo encontradas, estão sendo descobertas, né?
E aí, ó, os grafismos, né, os riscos, os desenhos já estão presentes aí, como esse que a gente está vendo, né? Representação de animais, de caça, de pesca também, né? Luta pela sobrevivência na natureza. Eu estou sempre molhando a garganta, tá, gente? Para ficar aí mais fácil, porque a garganta vai secando enquanto a gente está gravando a aula. Então, essas manifestações artísticas não são apenas estéticas, não é só uma preocupação com a forma, mas também carregam significados simbólicos e rituais, coisas de momentos religiosos, né? Transmitindo histórias, né? Os mais velhos vão conversando com os mais jovens, vão contando as histórias, vão ensinando, vão mostrando as curas através das plantas, vão preparando para viver diretamente nesse intercâmbio com a natureza. Mitos e conhecimentos de geração em geração. Os grafismos, olha aqui, ó, esses desenhos, né? Os grafismos geométricos, por exemplo, são frequentemente usados para representar elementos da cosmologia indígena e sua conexão com o meio ambiente. Tá? É utilizado também para mostrar a sua etnia, mostrar quem eles são, a que grupo pertencem. Olha aqui, ó, o cocá, as cores e os desenhos, né? As representações gráficas, mostrando como esse grafismo aqui, Mbiá Guarani. Ok? Seguindo aí, vamos em frente, né? Temos aqui, basicamente, na arte indígena, já desenvolveu muito mais do que isso, mas criam cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria, plumagem, mas também música contemporânea, tá? Dança e utilizando instrumentos musicais mais modernos, né? Criam também adornos de plumas, biojoias, enfeitam seus corpos com pinturas e outros elementos e assim criam a arte, riquíssima arte indígena do nosso tempo atual. Vamos para mais uma aula aqui, onde a gente vai ver a arte contemporânea, parte 1, né? Que é mais, acho que é a nossa última aula de revisão aqui, que nós temos o seguinte: a arte contemporânea surgiu na segunda metade do século XX, né? É uma arte que propõe a liberdade artística, tá? Então, você faz aí o que você fizer, o importante é que você consiga se comunicar e que consiga adesão. É essa a ideia. Assim, para muitos, se tornou um desafio perceber o que de fato é arte. Já para outros é um conhecimento muito mais que a pessoa entende instantaneamente, né? Depende das pessoas. Então, prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. E o objetivo, produzir arte, ao mesmo tempo refletir ou provocar uma reflexão sobre ela, trazendo valores para a constituição de uma nova mentalidade. Olha aí, show de bola. Aí dentro dessa ideia aí nós temos a pop art, que é uma arte que atende-se à documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização de consumo. Vem a arte ótica na op art, propondo produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a partir de linhas e cores planas e estáticas. E a arte povera, né, que surgiu na Itália na década de 70, mas que significa literalmente uma arte utilizando de elementos menos chiques, né? Por isso que ficou chamado de arte pop. Chegamos aqui ao final da nossa revisão, espero que vocês tenham captado tudo aí, porque aí você vai ficar super preparado para fazer a sua avaliação. É nóis!